Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. Obrigado mesmo, muito legal ter entrado em contato com esse projeto. Inclusive tem tudo a ver com o que a gente estava Sim. conversando antes, porque eu imagino que você encontra muita felicidade em ajudar as outras pessoas, e isso é algo que você não começou a fazer agora. Já é uma coisa meio que da sua família, né? Exatamente. Eu sempre tive no meu berço familiar esse exemplo da preocupação com o bem-estar, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Então, ao longo da minha vida, isso foi caminhando um pouco até que culminou aí, de fato, com o nascimento da reparação. Você é arquiteto, Isso. então realmente você consegue juntar a tua atividade profissional com o que a reparação desenvolve. Como é que surgiu, de fato, essa necessidade? Você sentiu que essa era uma grande necessidade das pessoas? Porque é como eu falei, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que você chegar em casa e deitar na sua cama, né? Desde que ela seja uma boa cama. Exato. Você ter o conforto de ter a sua água encanada, você ter o conforto de poder usar o seu banheiro de uma forma com qualidade. De onde é que você veio com essa necessidade? É como a gente estava discutindo, né? Eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, essa preocupação. E depois de ter me formado, de atuar na área, né, dentro da arquitetura em construção, a gente acha que essa realidade ela está às vezes muito distante da gente, esses casos de famílias que não têm uma casa digna para viver. E a gente encontra isso seguramente em todas as cidades do país, né? O último dado que a gente tem do censo de 2010 é que 1 em cada 4 casas no país carece de pelo menos um dos itens de infraestrutura básica. 1 em cada 4. 1 em cada 4, é 26%, um pouquinho mais. Que itens seriam esses? Energia elétrica, água encanada, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Então a gente acha que esse dado está muito distante da gente, e depois de me formar atuando um pouco na área, e fui me deparar com situações da minha própria cidade, terríveis do ponto de vista, né? Quando a gente passa a imaginar essas questões básicas, porque para mim, não só pela formação em arquitetura, mas né, como um ser humano, você poder voltar para sua casa e ter dentro daquele ambiente construído um invólucro emocional para você restabelecer suas energias. Todo mundo passa por um dia difícil, no trabalho, na família, e quando a gente volta para casa e tem a oportunidade de tomar um banho quente, de poder dormir, poder voltar a encarar novas energias para o dia seguinte, isso é muito importante para qualquer ser humano. E isso me incomodou muito, e ver que na minha própria cidade, muitas famílias não contavam com essa dignidade de moradia. Então, eu via que as famílias, elas viviam num ciclo que é difícil sair, né? Ela não consegue ter um ponto de parada, um ponto de respiro, porque uma vez que chove dentro, uma vez que ela não tem em casa um vaso sanitário para usar, uma vez que ela não tem um chuveiro para tomar um banho, aí as coisas dificultam e muito. É muito interessante, porque a gente olha para essas dificuldades no Brasil, mas talvez a gente não veja tão profundamente como você está apresentando, de que ter toda essa infraestrutura básica, mínima, isso tem uma ligação muito forte com o nosso emocional. Sem dúvida. Então a gente vai restabelecer as nossas energias, a gente vai ter força novamente para poder partir para o próximo dia de trabalho. Exatamente, são coisas, o propósito da reparação é garantir condição mínima de moradia. Então a gente nunca falou e nunca fala em dar conforto, porque a gente não entende que ter água encanada, né, não chover dentro de casa, poder usar um banheiro com segurança, isso não é conforto, né? Isso é dignidade, e isso tem tudo a ver. Existe uma área dentro da arquitetura, né, chamada neuroarquitetura, que trata das nossas relações inconscientes e emocionais no ambiente que a gente está, seja ele profissional ou principalmente residencial. Então, se a gente não encontra e não reconhece consciente ou inconscientemente esse invólucro emocional que nos acolhe, né, porque todo mundo canta bem no chuveiro, todo mundo na frente do espelho ele é corajoso, porque a gente se encontra, né, dentro daquele espaço, uma fortaleza emocional, que não é física, mas ela é emocional. E o nosso entendimento é que essas necessidades básicas fortalecem esse conceito. Ô Leonardo, tem uma história de uma casa que vocês foram desenvolver um trabalho, uma senhora de 89 anos, e ela tinha um neto com autismo. Exato. Essa história te marcou muito. Conta pra gente como é que foi que você descobriu essa história, né? E como foi o trabalho lá. A reparação é repleta de histórias que marcam a gente, mas essa em especial me marcou muito, porque no dia da visita a gente chegou lá e dentro de uma primeira entrevista inicial foi conversar com a família, a situação era exatamente essa. E essa senhora, inicialmente ela não sabia nem quantos anos ela tinha. A gente perguntou como é o nome da senhora, quantos anos a senhora tem, e ela não soube responder. Nossa.
E por conta de uma filha que estava junto, a gente ficou sabendo o ano de nascimento e foi então que a gente constatou de fato a idade dela. E me marcou muito porque era uma senhora num quarto de menos de 3x3, né, dava 8 metros quadrados e meio, sem energia elétrica e sem banheiro, literalmente esperando para morrer, sobrevivendo. Uma pessoa sem perspectiva, ela esperava o dia acabar para poder dormir. Ela não tinha, né? Você via que as respostas sempre eram curtas, né? A gente consegue pegar muito esse lado emocional da pessoa e foi aí que a gente interviu, né? Ela junto com o neto autista, o neto já era um pouco mais velho, acho que tinha na faixa de 40 e poucos anos, e falou, poxa, essa é uma família, porque é um princípio básico da reparação, a gente atua nas famílias que estejam momentaneamente incapacitadas de alterar a própria realidade. Então a gente via que nesse caso era iminente, então a gente atuou na construção de um banheiro e na construção de uma nova cozinha. De uma nova não, porque não tinha na anterior, de uma cozinha pequena para casa, então foi já um grande desafio para o projeto, porque até então a gente nunca tinha construído de fato alguma coisa e conseguimos superar. E ao retornar da casa depois, 1, 2 semanas depois, eu tive a oportunidade de conversar com ela e são pequenos detalhes às vezes que chamam muita atenção. Ela estava vestindo roupas diferentes, ela me servia um café, ela queria que eu entrasse na casa, ela queria que eu visse as coisas que a gente já tinha visto. Então a gente sentiu com aquela família que a gente conseguiu, de alguma maneira, restabelecer o sentido dela de vida, né? Eu percebi e me marcou muito que ela não estava mais sobrevivendo, ela passou a viver, ela passou a ter vontade, ela passou a assistir TV, ela passou a poder tomar um banho, a fazer um café, então essas coisas são as que mais marcam, né? As que mais fazem todo o trabalho valer a pena. Que legal. A gente com certeza está curioso para saber como que foi isso, porque, né, você contou a história. A gente tem um momento que mostra essa família entrando na casa reformada. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Agora tem chuveiro, agora tem chuva. Muito legal. E é isso que você falou, não é luxo, mas é o mínimo necessário para que a pessoa viva, né? Com tranquilidade, viva bem. A gente tem como era a casa antes e como a casa ficou. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Tá aí, a gente está vendo as imagens, como era a casa antes de acontecer a reforma pela ONG Reparação. Esse era o banheiro ali. A casa tinha 2 banheiros, esse é o que a gente reformou depois. Esse era o cômodo que ela vivia, essa foi a situação que a gente se encontrou. Essas 2 camas sem energia elétrica e aí está o quarto depois já com TV. E são coisas às vezes muito pequenas, porque nessa casa, na imagem dá para ver, foi a primeira casa que a gente conseguiu uma doação de um piso laminado. E a gente estava muito contente por ter conseguido colocar um piso laminado, algo que seria muito legal para a família. E ao entrar na casa, o neto, que era especial, a coisa que mais chamou a atenção nele foi a lâmpada, foi a energia elétrica. Ele, dentro da condição dele de especial, ele começou a gritar, luz, luz, luz. Então, às vezes, isso mexe com todos os voluntários. Saber que a gente estava preocupado com TV, com telhado, com forro, com piso laminado, e o que mais chamou a atenção para ele era uma lâmpada. Eu acho que eu vi em algum lugar você dizendo que uma lâmpada pode mudar uma vida. Sim, é justamente daí que vem essa frase, né? Exatamente. Porque realmente é uma coisa inesperada para ele e muda tudo. E não fazia parte da realidade dele, algo que a gente não percebe isso, né? Até a energia elétrica hoje para a gente, no geral, é algo tão comum que a gente não imagina como a vida sem e como aquilo pode chamar a atenção. Então, de tanta coisa legal, tanta coisa bacana que tinha ali, de móveis, de doação, de enfim, a lâmpada é o que mais chamou a atenção para ele e certamente ela deve ter, naquele dia em diante, deve ter mudado a vida dele. Leonardo, e a reforma acontece de uma forma bem rápida, né? São 3 meses, são 3 dias para fazer toda a reforma. Exato. A gente se mobiliza, né? O trabalho de preparação para que a reforma aconteça é um pouco mais extenso. Ele leva em torno de 2, 3 meses de preparação, mas o grande mutirão acontece em 3 dias. A gente faz uma grande mobilização
de 80, 90, 100 voluntários, dependendo da ação, dependendo da casa, porque também não é um número exato, porque a casa às vezes é muito pequena, a gente não consegue colocar muita gente trabalhando. Mas esse é parte do processo da reparação, de que as pessoas vejam que é possível em 3 dias reparar. É muito comum dentro do nosso processo de trabalho, a pessoa que está chegando pela primeira vez, chegar lá, normalmente a gente faz sexta, sábado e domingo, né, ou algum feriado, alguma coisa assim, e a pessoa não acredita que 3 dias depois aquela casa vai estar reparada. Então a gente trabalha muito isso na parte dos voluntários, em que sentido? De que as pessoas que se dispõem ao trabalho voluntário, ao contrário do que todo mundo pensa, não são pessoas de bem com a vida, felizes, animadas, que estão lá para retribuir. Muitas vezes são pessoas também que estão passando por suas próprias dificuldades, estão ali para tentar exercer o que ela tem de melhor. Então a gente tem diversos exemplos de que ao ver a transformação que acontece na casa, o voluntário que está ali contribuindo também leva para o seu íntimo, dizendo que, poxa, se isso aconteceu, se essa casa for reparada, eu também posso me reparar, eu também posso corrigir o meu problema familiar, o meu problema de relacionamento, o problema que eu estou passando no trabalho. Isso é muito valioso, muito importante na mensagem do voluntariado. Como é que essas pessoas são escolhidas? Como é que vocês chegam até essas pessoas? A gente tem uma parceria com a assistência social da cidade, né, com os CRAS, com os conselhos da assistência social, porém, qualquer pessoa pode, a própria pessoa, familiares, vizinhos, fazem indicações, então a gente vai recebendo o contato de todas as famílias e a gente faz um extenso processo de seleção social, e é muito difícil, deve imaginar o quão difícil é você determinar que família vai ser atendida ou não. Então nós temos alguns critérios que são: a família tem que ter posse do imóvel. Infelizmente, a gente não pode atender a família que tem a casa de aluguel, porque a gente não vai estar beneficiando de fato a família, a gente vai estar beneficiando o dono do imóvel. Essa família pode ser despejada, pode subir o aluguel, qualquer coisa do tipo. E esse outro critério que eu havia comentado anteriormente, que é a gente perceber que a família está momentaneamente incapacitada de alterar a própria realidade. Então, os critérios passam assim, de uma maneira simples, a família que precisa mais, que tem a posse do imóvel, que precisa mais. Isso não é muito assim, no discurso parece fácil, mas na prática é um pouquinho mais complicado. Muito legal mesmo. Leonardo, olha, eu quero muito te agradecer, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem, que Deus possa continuar abençoando vocês, para que vocês tenham os recursos para conseguir ajudar tantas famílias, né? Muito obrigado, agradeço imensamente pela oportunidade. Essas oportunidades são muito importantes para que o nosso trabalho continue sempre ativo e atendendo cada vez mais famílias. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da reparação, qual é o contato? Tem um site? Tem o site, nós temos o site, é www.reparação, só que sem cedilha e sem acento, então ficaria reparacal.org.br, ou nas nossas redes sociais, ONG Reparação no Facebook e ONG Reparação no Instagram. Todo o nosso trabalho de divulgação está ou no site ou nas mídias sociais. Legal. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Parabéns. Muito obrigado.